Bem-vindos ao VZCast, o podcast semanal do CRMV-MG, que traz assuntos de interesse da medicina veterinária, zootecnia e a sociedade como um todo. Aqui vamos falar de atuação profissional, ética, saúde única, agronegócio, carreira, saúde mental, empreendedorismo e muito mais. Também queremos compartilhar as ações realizadas pelo Conselho e dividir histórias inspiradoras de profissionais que atuam na medicina veterinária e na zootecnia. Venham com a gente! No episódio de hoje, traremos um contexto sobre as profissões, exploraremos a história do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais e vamos discutir a importância desse órgão para as profissões. Mergulharemos nas origens do Conselho, seu papel na regulamentação e fiscalização do exercício profissional e os benefícios que traz para a sociedade. E para contar essa história, nós recebemos o Dr. Bruno Divino, presidente do CRMV-MG e host do nosso podcast. Hoje ele está como convidado, mas na verdade ele é o anfitrião que irá receber nossos participantes nos próximos episódios. Muito bem-vindo, Dr. Bruno. Muito obrigado, Natália. Tudo bem? Que espaço legal, né? Um sonho nosso aí de muito tempo, né? Uma demanda de vocês, a fiscalização, de comunicar com essa moçada mais nova, com os colegas que estão aí no mercado, uma forma nova da gente estar com os colegas. Muito bacana, muito legal a estrutura que vocês montaram. Vamos que vamos. Vamos aí, trazer os temas, né, de interesse dos profissionais, como é que o Conselho tem atuado, tudo que nós temos visto. O Conselho esse ano, doutor Bruno, já vamos começar, ele completa 55 anos. É muita evolução, né? Mais de meio século, e as profissões avançaram, a sociedade avançou, e o Conselho, como órgão e instituição, acompanhou essa evolução também, né? Sim, desde a criação do sistema, né? Quando a gente fala em Conselho, ele foi criado depois da profissão, né? A medicina veterinária e a zootecnia, elas têm histórias mais antigas, mas em um determinado momento, ali na década de 60, final da década de 60, viu-se a importância de regulamentar algumas profissões que eram chaves para a sociedade. Medicina veterinária, zootecnia, medicina humana, as engenharias, o direito, né? E nesse momento, então, foi criado o sistema de conselho, que é justamente um conselho de classe. Ele dita normas de convívio dos profissionais com a sociedade e dos profissionais com os próprios profissionais, né? Então, a ética é esse conjunto de normas que vai regulamentar a ação desses profissionais, né? Ditadas para o órgão, no caso, agora o CRMV. A gente esbarra muito nessa necessidade de explicar qual que é a função do CRMV, né? Afinal de contas, assim, o que a gente faz? Isso é muito importante também. Quando a gente olha e pensa na esfera das profissões, a gente tem as necessidades que vão da relação entre colegas, a gente vê necessidades trabalhistas, a gente vê a necessidade de capacitação e a defesa dos interesses das profissões. E cada uma dessas necessidades tem um ator diferente, um ator diferente, né? Então a gente vai ter, por exemplo, na fiscalização do exercício profissional é nosso papel, né, do Conselho. A gente fiscaliza o exercício profissional, a relação dos profissionais com a sociedade, a relação dos profissionais com os próprios profissionais. Quando vem aquela questão trabalhista, de salário, relações trabalhistas ou relações de emprego, isso é papel do sindicato. Agora, a defesa do interesse, da profissão, a valorização da profissão perante a sociedade, vem as associações. Então, nós temos aí esses atores que se complementam, e no caso do Conselho, né, por ser uma instituição, dentre elas, a mais antiga, a mais robusta, a gente acaba assumindo esse protagonismo nessa representação profissional. Então, se a gente fosse falar qual que é a principal atribuição do CRMV-MG, é fiscalizar as profissões? Sim, é o que está na lei, né? E aí, como nós somos uma autarquia federal, isso é importante falar, né? Nós somos um órgão federal, mas da administração indireta, né? Então, nós não estamos na administração direta do executivo, do legislativo ou judiciário. A gente trabalha no sistema de autarquia, como a gente tem, por exemplo, o sistema S, é um sistema parecido. Então, é um dinheiro público, mas tem uma autonomia gerencial. E a nossa função, né, por ser um dinheiro público, primeiro, a gente é sempre auditado pelo TCU. Esse é um ponto dos mais importantes. E a nossa função é prestar serviço para a sociedade. Isso, às vezes, os colegas não entendem tão bem,
mas isso faz parte do convívio da sociedade e isso acaba valorizando os profissionais. É muito interessante quando a gente faz um bom serviço no conselho, a gente consegue que os profissionais tenham prestações de serviços muito legais. E isso é bem visto pela sociedade, isso é reconhecido pela sociedade. Então isso é bacana. A gente pode falar que o conselho, então, ele é um parceiro do exercício legal da profissão, assim, do profissional que está em dia com a profissão, do médico veterinário, zootecnista? É sempre um parceiro, mas a gente tem várias formas de enxergar isso. Se a gente for enxergar no rigor da lei, nós somos um fiscal, mas a gente não gosta disso, né? A gente entende que a fiscalização ela precisa ser uma fiscalização orientativa, uma fiscalização bacana, complementar. E aí, a gente atuando dessa forma, essa fiscalização realmente que traz benefícios para os colegas, a gente atua muito mais como parceiro do que como fiscal. E o resultado tem sido muito positivo para todo mundo, para a gente, para os colegas e para a sociedade. É esse ponto que eu queria falar também. Quando a gente fala de proteção da sociedade, dos animais, assim, onde que o conselho se encaixa nisso? Pergunta importantíssima hoje, né? A gente está vivendo aí nesse momento dessa de pegada de carbono, na defesa aí dos biomas. Então, onde que a gente entra isso? Nossas profissões, as duas, a medicina veterinária e a zootecnia, tem um impacto direto no meio ambiente, né? Desde cuidar dos animais doentes, desde a conservação, né? Conservação direta das espécies, desde a produção de resíduos. E quando a gente trabalha nessa prestação de serviço, cobrando, né, e incentivando os colegas a trabalharem com tecnologias de ponta, a gente tem uma ação direta tanto na saúde das pessoas, na saúde dos animais, como no meio ambiente. É o que a gente chama de saúde única, né? Uhum. Então isso é um dos nortes nossos, né? Justamente trabalhar que vai trazer um benefício direto para a sociedade se os colegas trabalharem bem feitos, de forma bem feita. Uhum. E em relação à prestação de serviços de qualidade, assim, o conselho tem esse papel, assim, consegue intermediar essa relação entre o prestador de serviço, que é o médico veterinário, zootecnista, e a sociedade? Tália, teve parece muito interessante, um debate que a gente participou outro dia, mesa redonda /debate /palestra com o PROCON. E aí um colega, um advogado do PROCON, falou, olha, se o prestador de serviço seguir o Código de Defesa do Consumidor, ele nada mais é do que um conjunto de normas que vão ensinar como fazer um bom exercício, uma boa prestação de serviço. E a gente tem esse paralelo, né? O código de ética, as nossas normas, se elas forem seguidas corretamente, elas vão resultar numa boa prestação de serviço. É uma relação direta, né? Fez como nós sugerimos, orientamos e cobramos, a prestação de serviço ela vai ser de qualidade, né? Porque as normas são construídas sempre pensando lá na ponta, quem vai receber esse serviço. Falando um pouco mais de prestação de serviço, mas agora falar do nosso lado aqui, né, de conselho, a gente evoluiu muito, né, nesses últimos anos, aí, principalmente na última década, você está aqui com 2 gestões. O que a gente pode comentar, assim, que o conselho aprimorou nesses últimos anos? A gente teve toda essa adequação com a pandemia, questão de distâncias que foram encurtadas ou desapareceram praticamente, né? O que você pontua, assim, que você viu que a gente mais evoluiu como conselho, como uma entidade prestadora de serviços? Olha, quando eu me propus a entrar aqui no conselho e convidei os colegas para virem comigo, nós trazemos as nossas experiências para dentro do conselho, né? E aí, quando eu estou aqui, a gente vai editar alguma norma, um método de atendimento dos colegas, a gente vai buscar uma nova tecnologia, é sempre buscando como que eu gostaria de ser atendido. Uhum. Então, assim, eu gosto de ser atendido com agilidade, com presteza, de forma educada e eficiente. Então, isso em qualquer lugar que eu vou. E a gente trouxe isso aqui para dentro, né? Por ser uma autarquia, tem uma série de limitações, mas como a nossa equipe é muito, muito boa, a gente conseguiu atingir um nível de excelência de atendimento visto em poucos lugares, inclusive na iniciativa privada. Mas por quê? Porque toda a diretoria, todos os conselheiros, a nossa proposta foi justamente essa, assim, eu quero trazer para o conselho, espelhar o conselho o que eu tenho na minha clínica, no hospital de outro colega, num centro de imagem de outro, numa clínica de reprodução de outro, num laboratório. Então, trazendo essas experiências para a gente oportunizar isso para os colegas. Assim, para chegar assim, olha, eu fui lá e tive um atendimento de qualidade, assim, saí satisfeito com o conselho. Assim. Tá, dá para a gente falar isso por setor, né? O conselho ele é uma empresa e tem diversos setores. Então, por exemplo, no setor de registros, o
que a gente pode falar que teve de mudança, assim, nesse O período? setor de registro, ele foi o que mais mudou. Hoje em dia, a gente faz tudo online, né? Então, uma meta que eu até cheguei a colocar aqui, pessoal, vamos entrar no metaverso. E a gente hoje está praticamente no metaverso, né? Então, o sistema de registro é todo online, a assinatura é online, a carteira é digital. Isso facilita muito a vida do colega. Está todo mundo apertado, trabalhando, correndo e tudo. Então, a gente consegue fazer de uma forma muito ágil o processo de registro. De empresa da mesma forma, de emissão de RT da mesma forma. Então, a gente consegue trabalhar de forma ágil, usando de tecnologia. É uma coisa também muito importante, né? A gente chegou num momento para pensar assim, o que a gente vai, para que a gente vai? Vamos contratar mais gente ou vamos investir em tecnologia? E aí a gente optou por investir em tecnologia, né? Porque a gente percebe isso nas outras grandes empresas, né? Todo mundo investindo em tecnologia, atendimento, casando o online com o pessoal, e aí a gente tomou esse caminho e está funcionando bem. Uhum. Tudo começou lá na RT Eletrônica, assim, né? Acho que 2016, que foi o primeiro conselho a fazer a RT Eletrônica, depois fizemos a eleição online e aí não parou mais. Não Né? tem mais volta, não tem mais volta. É RT Eletrônica, eleição online, agora registro online, né? Tudo assim. Quando precisar vir aqui, precisa vir para conversar, para bater o papo, tomar um café. Né? O resto, hoje, a gente consegue resolver tudo à distância. É um prazer receber todo mundo aqui. Mas precisar, a gente consegue fazer tudo nos nossos canais digitais. Isso é muito bom para pensar na agilidade hoje do mundo, como é que está. E a gente não perde isso que você falou do atendimento, porque no nosso canal do portal, por exemplo, você tem um atendimento digital, mas ele é humanizado depois do primeiro contato de 8 a 5. Então você fala com alguém do conselho, mas sem precisar sair de casa. Né? Sem dúvida. E agora a gente está ainda evoluindo um pouco mais. Assim, a gente está entrando vai contratar agora, já contratou, está ajustando uma capacitação para o atendimento das pessoas que estão no chat, estão no WhatsApp, estão no telefone, né, para fazer um atendimento de mais qualidade, ainda cada vez mais humanizado. Né? Então isso agora começa, isso aí faz parte do planejamento aí para os próximos 5, 10 anos. A gente, que o colega fala, mas o conselho não faz nada para mim. O conselho faz muita coisa, ele atende bem, você vai ter uma prestação de serviço legal, é aquilo que, como você vai a alguns órgãos hoje, que você é muito bem atendido. Né? Então a gente quer esse padrão e a gente vai tá chegando muito bem nisso, assim. Uhum. O próprio portal, dentro do cadastro, da área do usuário, nosso, ele consegue diversas funções lá também, sem precisar de interação, né? Se é uma pessoa que quer resolver sozinha, ela consegue também. Resolve tudo. Né? Isso também a gente tem na fiscalização, né? Essa tecnologia, essa estratégia, essa modernização tá na fiscalização. Olha, são 853 municípios, são mais de 10 mil empresas, mais de aproximadamente 25 mil profissionais. Então, fiscalizar essa turma toda, também a gente tinha duas escolhas, contratar mais gente ou investir em tecnologia. E o investimento com tecnologia nessa área foi um dos mais acertados. Por quê? Hoje a gente tem um sistema de fiscalização onde a gente consegue calcular o risco dos estabelecimentos. E aí a fiscalização ela é muito direcionada, a gente consegue ir no ponto onde vai acontecer o problema. É uma coisa que sempre me incomodou, é aquela história de a gente ficar correndo atrás do rabo. E como que a gente deixa de correr atrás do rabo? Usando de ciência da informação. Então, analisar os dados que nós temos, que são muitos dados, buscar aí esses algoritmos de risco, e aí a gente sabe hoje aonde estão os problemas, aonde que vão acontecer os problemas, hoje a gente já tem um bom nível de acerto nisso. E isso para a gente é muito bom, para os colegas também é muito bom, porque quando a gente fiscaliza, a gente não vai com a característica punitiva, a gente vai lá, fiscaliza e orienta o que ele precisa fazer. E aí, para a sociedade, vai ser, claro, muito bom, porque a gente tem uma melhoria contínua da prestação de serviços. Porque a fiscalização ela tem orientado, e não só multa, você tem que fazer, não, você vai ter que fazer sim, você vai fazer dessa forma, você vai ter um prazo de tanto tempo, e a gente vai acompanhando aquela evolução ali do estabelecimento. Uhum. Outro ponto também é a nossa ouvidoria com a apuração de denúncias, a atuação do setor jurídico, né? Então, isso também está bem amarrado, né? A ouvidoria é um canal que ele começou a crescer durante a pandemia. Realmente a gente não tinha muita dúvida se ia funcionar ou não a ouvidoria, como que ia funcionar a ouvidoria. Mas de forma que ela foi estruturada, ela está funcionando melhor do que a gente imaginava. Né? O número de denúncias, de perguntas,
de elogios. O canal da ouvidoria tem sido muito bem utilizado, mas é bom, sabe por que ele está sendo utilizado? Porque a gente tem boa resposta. Então, nossa resposta é ágil, é assertiva, porque se não fosse, os colegas não procurariam. E aí a gente tem essa característica que ajuda bem a ouvidoria. Tá. E além disso, né, o Conselho tem vários outros setores, mas a nossa comunicação também ela vem crescendo, né? A gente está fazendo tudo isso e está encontrando formas de contar isso para as pessoas, né? Sim, eu brinco muito, assim, né, que nós temos olhos, ouvidos, braços e pernas, assim, né? Comunicação, ela faz parte dos olhos, dos ouvidos e da boca do Conselho, né? Então, vocês da comunicação ouvem o que está acontecendo, né? Vocês veem o que está acontecendo e depois a gente vai comunicar. E assim, faz parte do nosso tripé, né? A gente tem um tripé aqui dentro que vai ser a fiscalização, que vai ser a comunicação e vai ser o setor de sustentação, né? Que vem a assessoria jurídica, assessoria técnica, né? Então a gente tem essa base, ela tem que estar muito bem alinhada, porque isso mantém. Não adianta a gente ter uma comunicação e a gente faz uma coisa diferente, né? Então, se a gente está pregando, por exemplo, agora, na verdade, os colegas, né? A gente acompanha aí qual que é o nosso perfil de colegas, a idade, né? Aquela faixa etária específica, o gênero, o que eles gostam. E a gente sabe o que está acontecendo. Se a gente faz uma coisa diferente daquilo, ou dá uma resposta completamente diferente, as coisas perdem o sentido. E a gente tem que fazer com que tudo tenha sentido. Então, por que eu estou fiscalizando, o que eu estou fiscalizando, como que isso está chegando para a gente, como que a gente vai mostrar. Então está tudo casado, né? E faz parte. Isso é uma parte importante do nosso sistema. Esse ponto que você comentou do perfil do nosso público aqui, ele mudou muito, né? A gente passou para um público muito jovem, muita gente formando. Como é que você vê isso? É outro desafio, né? Que se por um lado muitos colegas criticam, né? Que tem um grande número de faculdades formando, né? A gente está com mais de 80 no estado. E que é ruim de certa forma, sim, mas por outro lado, os colegas que formam, eles estão no mercado e fazem parte aqui do nosso corpo de inscritos. Então a gente tem que entender esses colegas, ver qual que é o perfil deles e ver quais são as dificuldades. E da mesma forma como nós trabalhamos com os colegas mais antigos, com essa moçada mais nova aí, a gente tem que estar preparado para eles e trabalhar com eles. Então a gente percebe um grande número de profissionais, a maioria mulheres, na faixa etária até os 29 anos, né? E esse é o principal perfil da nossa profissão hoje, né? Mulheres, jovens, trabalhando na área de pequenos animais. Então é um público que a gente tem que dar uma atenção especial, né? Não deixando as outras áreas de lado, mas esse é um público que merece uma atenção maior, porque é o maior número de colegas, né? E a gente tem que ouvir, por isso que é importante a comunicação para a gente ouvir isso, ouvir os colegas e depois fazer de forma que fique compatível com os colegas. Um negócio interessante que a gente está pleiteando junto ao Conselho Federal. A licença, as colegas que estão em licença maternidade não pagaram anuidade naquele ano, ou pagarem proporcionalmente. Por que isso? Porque grande parte das colegas são mulheres, são autônomas e não vão ter remuneração quando tiverem de licença maternidade. Então, nada mais justo de não pagar anuidade naquele momento. A gente está pleiteando isso, mas é porque... Por que isso? Porque é o perfil dos nossos colegas. A gente tem que buscar o que é bom para os colegas também. E isso evoluiu, né? Mudou o perfil da mulher, né? Mudou o perfil da profissão. E, na verdade, isso é tão complexo que vai ser tema de outro podcast, né? Sim. Não, a gente vai ter que conversar bastante sobre isso. Por quê? Quando eu entrei na faculdade, quando eu me formei, tinha um grande preconceito. A mulher veterinária não vai conseguir fazer nada, vai conseguir trabalhar com cachorro e olha lá. E hoje é o contrário. Assim, a gente vê em cada área de atuação as mulheres e de forma muitas vezes muito melhores do que os homens, assim, na maioria das vezes. Assim. Voltando um pouco para a nossa gestão aqui, o Conselho sempre alinhado, né, com essas inovações, a gente está com a agenda ESG também, né? Sim. Também pensando, olha, o que essa geração nossa aí, né? Eu vou falar da minha geração, que estão o número de inscritos, colegas que estão ali abaixo dos 50 anos, que é o maior número de inscritos. Então, a agenda ESG é um assunto importante para essa geração, para esse público. Se é um assunto importante para eles, a gente tem que fazer. Né? Então, nós temos nossa usina solar, nós temos o uso de água de reuso, com ar-condicionado, os carros só andam com álcool.
A gente está custando, mas vamos acabar com papel, né? Então a gente tem um sistema de gestão interna, as publicações a gente está voltando mais para o online. Mas é por quê? Porque eu acredito nisso, a nossa gestão acredita nisso, e os colegas, né, que são os inscritos, eles têm isso como importante. Se eles têm isso como importante, a gente vai fazer. E a sociedade também tem isso como importante, então a gente tem que fazer. Nesse tripé aí do ESG, a gente tem na governança o nosso portal de transparência, ele está sempre atualizado, está tudo lá, né, para quem quiser consultar, né? Nós somos um exemplo do TCU. Toda reunião do TCU, quando fala a parte de transparência, o sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais, dentro de todos os conselhos profissionais, é o de maior nota, sim. E a questão social a gente investe muito. Né? Então a gente tem agora mandando uma turma lá para o Chacriabás para fazer atendimento indígena. Então, do ESG, né, além da parte ambiental, que é importante para a gente, a parte de governança, tá falando o sistema CFMV-CRMV, é o melhor de todos os sistemas dentro do TCU, né, dos sistemas de conselhos de classe, isso é reconhecido pelo TCU, sempre usado como exemplo. E da parte social a gente tem inúmeras iniciativas aí. Então, tem uma parceria com o FMG, com o Semeando Saúde Única, onde a gente leva veterinário mirim e zootecnista mirim para as exposições agropecuárias e estimula ali as crianças a conhecerem as profissões. A medicina veterinária indigenista, que trabalha muito forte. Medicina veterinária de desastre, que é um ponto que a gente também trabalhou muito lá no desastre de Brumadinho, Mariana e Brumadinho, e a gente continua fazendo isso ativamente. E várias outras iniciativas que vão buscando essa robustez dessa agenda. Tem tanta coisa sendo feita que aí eu tenho que te perguntar, ainda tem coisa que você quer fazer? Tem perspectiva? O que está no seu radar que ainda não começou? Claro, sempre tem. O que está no meu radar que ainda não começou? Né? Um projeto que a gente trabalha na comunicação, que a gente está estudando essa comunicação mais individualizada. Né? Então, aquilo que a gente tem conversado de buscar conteúdos para os colegas que eles realmente gostam, ver se são conteúdos mais amplos, conteúdos direcionados. Apesar de estar no atendimento online, um atendimento cada vez mais humanizado e personalizado, isso é um ponto que é importante, participar de mais eventos para divulgar a medicina veterinária e a zootecnia, né, ampliar essa ação. E um ponto importante que a gente está trabalhando agora, né, que está numa fase de planejamento, mas perto de entrar em execução, é a questão do burnout, um planejamento estratégico para os próximos 5 anos aí, em relação às duas profissões. Né? Então a gente está fechando parcerias com a Fundação Dom Cabral, com o Sebrae, com um grupo de colegas americanos que trabalham muito com essa questão de burnout. Então a gente tem vários projetos rodando, a Universidade CRMV, uma parceria com o Ministério da Agricultura, com a MM, com a CEAP, com o IMA para capacitação de RTs da área de inspeção. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa bacana. Assim. Que bom. É isso. Então, cenas para os próximos episódios, né? Muitas cenas, muitas cenas. Doutor Bruno, muito obrigado, viu? Tá aqui na nossa estreia como nosso primeiro convidado. É um prazer estar aqui na equipe do CRMV. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Eu só dou corda para vocês. Obrigado. Mas legal. Mas a gente aí vai, nos próximos episódios, vamos encontrar. Tem muita coisa bacana para a gente conversar. Bacana. E eu aproveito para reforçar, pessoal, que o interesse do CRMV é em produzir conteúdo de qualidade e informações relevantes para os profissionais da medicina veterinária, zootecnia e toda a sociedade. Você pode nos ajudar. Envie sua sugestão para nós nas redes sociais, para a gente trazer os temas aqui no VZcast. O nosso @ é @CRMVMG. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus contatos. Agradecemos a companhia e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Um abraço.